Então vamos nos preparar para dar início às nossas atividades na Sala Unidos pela Doutrina Espírita. Eu convido a todos para que possamos fechar nossos olhos e pedir a Deus, a Jesus, aos bons amigos, a permissão para o nosso estudo, aonde podemos buscar todo o entendimento e esclarecimento. Permita, Pai, que a Tua luz se faça presente em nossos corações, em nossos lares, na nossa sala virtual. A cada irmão que adentrar na Unidos, que ele se sinta iluminado, que ele se sinta abraçado por cada um de nós. Pedimos que o nosso mentor da sala, Bezerra de Menezes, com a sua equipe, possa nos beneficiar com os fluidos que precisamos para o nosso físico, tratando as nossas enfermidades e nos dando a grande oportunidade de buscar a nossa cura interior. Que a paz se faça, Pai, presente hoje e sempre, em Teu nome. Eu inicio com uma leitura do nosso livro A Luz do Evangelho, de Carlos Barcelli. O título é Tentação. Onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás? É natural que o homem seja tentado em suas fraquezas e mazelas. Nem Jesus se furtou ao assédio do mal sobre a terra. Todavia, como fez o Mestre, é indispensável que perseveremos na resistência solitária, convictos de que o bem prevalecerá. Não desanimemos de lutar contra o assédio de nossas imperfeições. Todo desafio é oportunidade de fortalecimento. Quem cede em si o menor espaço às trevas, termina por mergulhar na mais completa escuridão. Não nos deixemos convencer por qualquer argumento contrário ao que nos diz a consciência. Quem não consiga lutar de pé, lute de joelhos, mas não se renda no fracasso. Se ainda não nos sentimos suficientemente fortalecidos para atacar o cerne de nossas imperfeições, combatemo-las perifericamente. Em matéria de evolução espiritual, ninguém logra saltar etapas. Toda conquista definitiva é árdua e lenta. Se Jesus foi tentado por 40 dias, por que não poderemos sê-lo por 40 anos? A tentação não se faz sobre os débeis, mas sim sobre os que tornam dignos dela. Os que se aproximam da luz são alvos preferenciais dos que jazem nas sombras. O mal não se preocupa com quem já se encontra no chão. Então essa é a nossa mensagem de hoje à tarde, de Carlos Barcelli, Tentação. Quantas vezes, nós passamos por esse processo, né, Frater? Bem-vinda. Acho que todos os dias a gente sofre algumas tentações, seja ela qual for, mas a gente sofre. Até quando a gente se depara aí com um doce, como uma tal de Dulce, que vai lá no Face e coloca aqueles bolos suculentos, aquelas coisas dele. É uma tentação. É uma tentação, para quem não pode comer, Então, existem inúmeras formas de tentações, Então, nós temos que nos conscientizarmos
que nós ainda somos imperfeitos. Sofremos assédios de todas as formas. Seja bem-vindo, Márcio. Então, se Jesus sofreu assédio 40 dias, imagina nós. 40 dias é pouco, né? Como diz ali o Carlos Barcelli, às vezes passamos 40 anos sendo assediados. Só que aí, como diz, né, estamos em construção, né? Todos os dias nós temos que construir algo, eliminar aquilo que está nos prejudicando, aquilo que está nos colocando, né, em saia justa. Como nós estamos aqui buscando conhecer o desafio da felicidade, então essa tentação que Carlos Barcelli fala, ela existe no nosso dia a dia, até aqui. Hoje, aqui na nossa sala, na casa espírita, em qualquer lugar, né? Nós vamos nos deparar com tentações não muito boas. E nós temos que também saber tirar proveito dessa situação. Olhar com olhos de crescimento. Se aquilo não é bom, aquilo não me faz bem, não me faz feliz, que eu saiba usar aquilo como uma escadinha para o meu crescimento, a minha evolução. Então, aqui no nosso livro, hoje nós vamos começar no capítulo 2, que a pergunta é: um mundo melhor, utopia ou realidade? O que Leon Denis fala sobre isso? Ele nos diz: se quisermos preparar um futuro melhor, comecemos de início por instruir o homem quanto às verdades necessárias, por torná-lo mais sábio, mais esclarecido, mais senhor de si mesmo e de suas paixões. Lendo esse textinho que Leon Denis nos diz sobre o entendimento sobre a realidade, essa utopia, esse futuro, como nós falamos na semana passada, né? O nosso futuro, essa felicidade, algo melhor que nós esperamos, nós temos que conquistar agora, buscar agora a nossa transformação. Então, bases para a felicidade, essa base social, o que Jerry se refere? Ele se refere que lá no capítulo anterior, meus amados, buscamos refletir sobre alguns fatores que colaboram para tornar o espaço humano um espaço em conflito. Muito embora percebemos que os problemas humanos e sociais possuem uma raiz complexa, cuja origem remonta à própria trajetória evolutiva do espírito humano. Devemos considerar que existem referências valiosas para o progresso social, mesmo atravessando suas crises individuais e coletivas. O ser humano necessita de esclarecimento e estímulos para melhor refletir sobre o significado da vida. E olha, é o que a Frater mais tem feito, né, nesse decorrer do ano, né, nos trabalhos que ela compartilha conosco aqui às terças-feiras de autoajuda, de como nós podemos melhorar, como nós podemos refletir sobre esta vida, sobre o erro, né? Então a Frater é a pessoa que mais dá estímulo para nós de como podemos nos tornarmos pessoas livres, sem os apegos, sem sofrimento, né? Então essa é, sem dúvida, uma questão fundamental ainda nos dias de hoje, que nós temos que trabalhar todos os dias, né, Frater? Buscar junto à doutrina, buscar com outros recursos de como nós podemos nos melhorar. Então, realizando um estudo sobre o lema
da Revolução Francesa lá de 1789, Allan Kardec considera que liberdade, igualdade e fraternidade representam por si só o programa de uma ordem social que realizaria o mais admirável progresso ético e espiritual da humanidade. Capaz, portanto, de estabelecer as bases daquilo que poderíamos dominar de felicidade social. Seria Kardec um utópico, um sonhador? O que vocês acham? Vocês estão me ouvindo na sala? Hello? Câmbio? Então tá bom. Eu tava achando, será que eu caí? Que tá tão quietinho. O que vocês acham? Vocês acham que Kardec, ele era um utópico, um sonhador? Sim ou não? Muito bem, fraterna. Muito bem, Dulce Márcio. Evidentemente que não. Era, sim, um homem de bom senso. Porque era necessário ele ser, naquela época, uma pessoa de bom senso, né? Para ter crédito. Vocês não concordam? Sabia ele que o melhoramento da sociedade somente seria atingido através do trabalho perseverante. Tinha que ser, né, Márcio? Bastante. Isso, ele tinha a cabeça bem firme, né, Frater, para poder ter esse entendimento, para que ele pudesse ter esse conhecimento e a confiança naquilo que ele iria nos deixar, né? Então, através do trabalho perseverante do indivíduo e da sociedade, na semeadura do amor, cuja fragrância diluiu o egoísmo e o orgulho do coração humano. É compreensível que numa sociedade onde as pessoas se respeitem e reconheçam os seus direitos e deveres, a liberdade deixa de ser uma ameaça à ordem pública e privada, para apoiar-se na fraternidade e na igualdade. Entretanto, no século XVIII, filósofos como Thomas Hobbes e John Locke já discutiu a questão da liberdade humana na vida social. Hoje o tema continua servindo para inúmeras reflexões. O uso da liberdade, regado pelo teor dos instintos da ambição, orientado pelos sentimentos de civilidade, projeta, a nível social, toda uma carga de repercussões capazes de contribuir para a felicidade social ou para diminuí-la. A liberdade sempre foi defendida como um dos direitos naturais do próprio homem, mas também esta liberdade sempre foi questionada, uma vez que se considerava um homem livre aquele que não é impedido de fazer o que tem vontade de fazer. Por usarem suas liberdades sem freios, os homens, segundo Locke, viviam em permanente estado de guerra, sendo regidos pela lei do mais forte. Sendo assim, a necessidade de resguardar a vida, a propriedade e a própria liberdade fez com que os homens criassem a figura do Estado, ou seja, da sociedade civil organizada, para justamente proteger os seus direitos naturais. Entretanto, postula Kardec que a liberdade sem a fraternidade solta as rédeas às más paixões que correrão sem freio. Portanto, a fraternidade é uma espécie de reguladora do livre-arbítrio. A
fraternidade engloba, numa dimensão ampla, a devoção, a abnegação, tolerância, benevolência, indulgência e a própria caridade. Atentando ainda que a vivência dessa virtude seria capaz de promover em níveis mais significativos a felicidade de nossa civilização. Portanto, o cultivo desse sentimento poderia romper com o egoísmo social extremamente nocivo para a saúde planetária. Tratar alguém como irmão, frater, do latim irmão, é querer para ele o mesmo que se deseja para si. Entretanto, aponta Kardec que o grande inimigo da igualdade é o orgulho. Que tristeza, né? Esse orgulho, né? Que chaga, credo. É o que consegue destruir tudo, né? Corrói todos aqueles sentimentos que a gente tem de bom dentro de cada um de nós. O orgulho deseja ser o primeiro, deseja ser o melhor, deseja dominar. O orgulhoso deseja privilégios e irá trabalhar para burlar a igualdade social estabelecida sempre em seu benefício. E é uma verdade, né? Toda pessoa orgulhosa age exatamente dessa forma. Então, Allan Kardec assevera que os três princípios, liberdade, igualdade e fraternidade, são solidários entre si, considerando que se eles não se apoiam, a base do edifício social fica sempre comprometida. Cabe ressaltar que a questão da igualdade entre as pessoas deve ser compreendida, levando-se em conta dois princípios, a natureza e a condição humana. Somos todos iguais conforme nossa natureza. Isso é, todos somos seres espirituais. Partimos da mesma fonte, Deus, e atingiremos o mesmo objetivo, a perfeição relativa. Estamos todos, por sua vez, na mesma condição de humanidade. A questão é que, do ponto de vista pessoal, somos uma individualidade, um ser único, com um passado de experiências, de méritos e deméritos, de virtudes e vícios, com especificidades e peculiaridades. A rigor, a diversidade, fruto de nossas várias experiências pessoais. Convive com a igualdade todos. Somos espíritos e experienciamos a condição humana. Nesse sentido, não há inferiores nem superiores, uma vez que todos têm a mesma natureza e humanidade, mas sim estágios evolutivos, diferenciados de consciência. Por isso, alguns conseguem perceber o valor da fraternidade na vida social, enquanto outros ainda se detêm nas fileiras da criminalidade e da insensatez. Pois é isso aí, Márcio. Direitos e deveres. Então, diante de tais considerações, Kardec enfatiza a necessidade do trabalho perseverante no fundo do coração humano para que esses valores possam emergir com um novo homem. Para Leon Denis, esse trabalho começa na instrução do homem quanto às verdades necessárias para torná-los mais sábios, esclarecido e senhor de si mesmo. Dentre tantas verdades necessárias está aquilo que podemos chamar de essência das coisas. Como nós estamos falando aqui sobre a
fraternidade, sobre a liberdade, né? Se nós formos buscar o que Kardec nos colocou lá em obras póstumas sobre esse tema, vamos ver aqui juntos o que Kardec em obras póstumas fala sobre liberdade, igualdade e fraternidade. O que será que ele fala? Alguém já leu esse capítulo lá de obras póstumas? Então Kardec fala que liberdade, igualdade, fraternidade, estas três palavras são por si sós o programa de toda uma ordem social que realizaria o progresso mais absoluto da humanidade. Se os princípios que representam pudessem receber sua inteira aplicação, vejamos os obstáculos que no estado atual da sociedade podem a isso se opor, e ao lado do mal procuremos o remédio. A fraternidade, na rigorosa acepção da palavra, resume todos os deveres dos homens relativamente uns aos outros. Ela significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. E a caridade evangélica, por excelência e a aplicação da máxima: agir para com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco. A contrapartida é o egoísmo. A fraternidade diz: cada um por todos e todos por um. O egoísmo diz: cada um por si. Sendo essas duas qualidades, a negação uma da outra, é tão impossível a um egoísta agir fraternalmente para com os seus semelhantes, quanto o é para um avarento ser generoso ao homem pequeno alcançar a altura de um homem grande. Ora, sendo o egoísmo a praga dominante da sociedade, enquanto ele reinar dominador, o reino da verdadeira fraternidade será impossível. Cada um quererá da fraternidade em seu proveito, mas não a quererá para fazê-la em proveito dos outros. Ou se isso faz, será depois de estar seguro de que não perderá nada. Considerada por ponto de vista de sua importância para a realização da felicidade social, a fraternidade está em primeira linha. É a base, sem ela não pode e não poderia existir nem igualdade e nem liberdade sérias. A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é consequência das duas outras. Com efeito, suponhamos uma sociedade de homens bastante desinteressados, bons e benevolentes para viverem entre si fraternalmente. Não haveria entre eles nem privilégio nem direitos excepcionais, sem o que não haveria ali fraternidade. Tratar alguém como irmão é tratá-lo de igual para igual e querer-lhe o que desejaria para si mesmo. Num povo de irmãos, a igualdade será a consequência de seus sentimentos, de sua maneira de agir, e se estabelecerá para a força das coisas. Mas qual é o inimigo da igualdade?
é o orgulho. O orgulho que por toda parte quer primar e dominar, que vive de privilégio, de exceções, pode suportar a igualdade social, mas não a fundará jamais e a destruirá na primeira ocasião. Ora, sendo o orgulho ele também uma das pragas da sociedade, enquanto não for destruído, oporá uma barreira à verdadeira igualdade. E o Márcio nos coloca só lembrar o conceito dos princípios básicos da convivência, comunicação, afetividade e sinceridade. Mas poucas pessoas sabem disso, né? Né, Márcio? Esses princípios, porque sem a comunicação a gente não é nada. E se não tivermos essa afetividade para com o próximo, nossa, como fica complicado, né? E sinceridade é fundamental, né? Então, a liberdade, dissemos, é filha da fraternidade e da igualdade. Falamos da liberdade legal e não da liberdade natural, que é, por direito, imprescindível. Para toda criatura humana, desde o selvagem ao homem civilizado, vivendo os homens como irmãos, com os direitos iguais, animados de um sentimento de benevolência recíproco, praticarão entre si a justiça, não procurarão nunca se fazerem mal e não terão, consequentemente, nada a temer um dos outros. A liberdade será sem perigo, porque ninguém pensará em dela abusar em prejuízo de seus semelhantes. Mas como o egoísmo, que quer tudo para si, o orgulho que quer sempre dominar, dariam a mão à liberdade que os destronaria. Os inimigos da liberdade são, pois, ao mesmo tempo o egoísmo e o orgulho, como são da igualdade e da fraternidade. A liberdade supõe a confiança mútua. Ora, não poderia haver confiança entre pessoas movidas pelo sentimento exclusivo da personalidade, não podendo se satisfazer senão às expensas de outrem sem cessar, estão em guarda uns contra os outros, sempre com medo de perder o que chamam seus direitos e dominação. É a condição mesma de sua existência, por isso armarão sempre ciladas à liberdade e abalarão tanto tempo quando puderem. Isso tudo que está sendo colocado aqui é Kardec que nos fala em Obras Póstumas sobre a liberdade, sobre a fraternidade, nos mostrando que como ainda nós vamos ainda nos deixar dominar pelo orgulho, pela vaidade, né? Então, esses três princípios são, pois, como dissemos, solidários uns com os outros. Se servem mutuamente de apoio, sem sua reunião, o edifício social não poderia estar completo. A fraternidade praticada em sua pureza não poderia estar só, porque sem a igualdade e a liberdade não há verdadeira fraternidade. Que bela colocação, né? A liberdade sem a fraternidade dá liberdade de ação a todas as más paixões, que não tem mais freio com a fraternidade. O homem não faz nenhum mau uso de sua liberdade. E a ordem, sem a fraternidade, ele a usa para dar curso a todas as suas torpezas e as anarquia, a licença. E por isso que as nações mais livres são forçadas a fazerem restrições à liberdade. A igualdade sem a fraternidade conduz aos mesmos resultados, porque a igualdade quer a liberdade sob pretexto de igualdade.
O pequeno abate o grande para se substituir sobre pretexto de igualdade, e a ele e se torna tirano ao seu turno. Isto não é senão um deslocamento do despotismo. Segue-se que, até que os homens estejam imbuídos do sentimento da verdadeira fraternidade, falta tê-los na servidão, que sejam impróprio as instituições fundadas sobre os princípios de igualdade e de liberdade. Semelhante opinião seria mais do que um erro, seria absurda. Não se espera que uma criança haja feito todo o seu crescimento para fazê-la caminhar. Quem, aliás, a tem mais frequentemente em tutela são homens de ideias grandes e generosas, guiados pelo amor ao progresso, aproveitando da submissão de seus inferiores para desenvolver neles o senso moral e elevá-los pouco a pouco à condição dos homens livres. Não são, na maioria, homens ciosos de seu poder, a ambição e a cupidez dos quais outros homens servem de instrumento, mais inteligentes do que animais, e que para esse efeito, em lugar de emancipá-los, os têm o maior tempo possível sobre o jugo e na ignorância. Mas essa ordem de coisas muda por si mesma, pela força irresistível do progresso. A reação, e às vezes violenta, e tanto mais terrível quanto o sentimento de fraternidade, imprudentemente abafado, não vem inter por um poder moderador. A luta se estabelece entre aquele que prolonga, frequentemente durante séculos, um equilíbrio factício. Se estabelece, enfim, a melhoria, mas sente-se que as bases sociais não estão sólidas. O solo treme a cada instante sobre os passos, porque não é ainda o reino da liberdade e da igualdade sobre a égida da fraternidade, porque o orgulho e o egoísmo estão sempre ali, levando ao fracasso os esforços dos homens do bem. Kardec nos diz: todos vós que sonhais com essa idade de outro para a humanidade, trabalhai antes de tudo na base do edifício, antes de querer coroar-lhe a cumoeira. Dai-lhe por base a fraternidade em sua mais pura acepção. Mas para isso não basta decretá-la, inscrevê-la sobre uma bandeira. É preciso que ele esteja no coração, e não se muda o coração dos homens com decretos. Do mesmo modo que para fazer um campo frutificar é preciso arrancar-lhes as pedras, os espinheiros. Trabalhai sem descanso para extirpar o vírus do orgulho e do egoísmo, porque aí está a fonte de todo mal. Obstáculo real do reino do bem. Destruir nas leis, nas instituições, nas religiões, na educação, até os últimos vestígios, os tempos de bárbaro e de privilégios, a todas as causas que mantêm e desenvolvem esses eternos obstáculos ao verdadeiro progresso que se recebe, por assim dizer, desde a meninice
e que se aspira por todos os poros na atmosfera social. Só então os homens compreenderão os deveres e os benefícios da fraternidade. Então também se estabelecerão por si mesmos, sem abalos e sem perigos, princípios complementares da igualdade e da liberdade. Fantástico, né? Essa colocação de Kardec é bem claro. Como que a gente vai falar sobre fraternidade se ainda a gente não tem disciplina, se ainda a gente carrega dentro de si o orgulho, a vaidade, né? Como que essa fraternidade vai poder andar de mão dada com a caridade? Quando nós nos conscientizarmos que temos que nos libertar dos sentimentos como egoísmo, inveja, orgulho, o ódio, a raiva, a vingança, né? Infelizmente, meus amados, diante do ritmo acelerado da vida, estamos esquecendo a essência das coisas importantes, verdadeiros tesouros do cotidiano. Seria muito importante, quem sabe, restaurarmos o sorriso, a esperança diante daqueles que possam e que passam pela amargura. Então, quantas situações que nós estamos vivenciando hoje no nosso planeta Terra. Por que nós permitimos isso, né? Essas tragédias. Porque eu acho que eu me deparo que nós estamos vivendo em 2015 e a nossa educação é como se estivesse regredindo. A responsabilidade dos pais para com seus filhos não existe mais. A gente se depara hoje com tantos acontecimentos, né? Percas das suas casas, emprego, pessoas morrendo, pessoas assim perdendo tudo, pessoas se matando, pessoas se agredindo, pessoas sem comida, sem água para beber, pessoas doentes, agora mais essa doença que está aparecendo aí, né? Esse mosquito aí que cada dia aparecem doenças novas. Por quê? Tudo porque a ganância do homem, o poder, a ganância, uns querendo tirar vantagem em cima de outros, existem interesses, pessoas roubando cada vez mais, só querem luxo, poder. Mas eu fico pensando, o dia que essas pessoas se depararem lá do outro lado, como que vai ser, né? Imagina o desespero delas quando elas vão se deparar com um grande erro cometido aqui, quando elas passarem a entender que elas não cumpriram com nada que assumiram antes de reencarnar. Elas nem sequer sabem dentro delas que existe ação e reação. Ou se sabem, não estão nem aí. É como diz, amanhã eu resolvo. Não vai dar nada. Se não deu até agora, não vai dar nada. Aí depois entramos em sofrimento, né? Pois é, né, Ligeirinho? Quem planta, colhe. Só que muitos têm essa consciência, né? Alguma dúvida até aqui, meninos, meninas? Beleza? Então vamos lá. O Jerry nos diz ainda que seria fundamental mesmo exercitarmos a arte de abraçar com afeto, começando com aquelas pessoas que convivem conosco no dia a dia. Eu já comecei a fazer isso, sabe? Comecei a fazer isso semana passada. Por exemplo, eu não
tenho muita afinidade com uma pessoa, sabe? Eu sei que ela nunca me fez nada, mas eu sei que aquilo ali é de vidas passadas, assim, de tu olhar pra pessoa, tu ter aquela repulsa, aquela coisa assim, uxa, cumprimento. Mas aí, a semana passada, eu fiquei olhando pra ela assim, não, eu não posso ter essa coisa assim, né? Porque a gente pode não fazer, mas a gente pensa, eu acho que é pior quando a gente olha pra pessoa e sente aquele nojo da pessoa, a voz te irrita, tudo te irrita. Aí a semana passada eu comecei a olhar pra ela assim com outros olhos. Comecei a ver assim, admirar o que ela tava falando, os gestos dela, ver o lado bom. Eu me senti melhor, me senti mais leve. É como se quebrou um gelo, assim, sabe? Então a gente tem que partir de nós, né? Nós temos que primeiro nos conscientizar que se eu tô ali com aquela pessoa, eu não posso desperdiçar. E aí eu dei um abraço na pessoa, porque nós estávamos num grupo, né? E eu não tinha como não dar um abraço nela, porque eu abracei todo mundo, como que eu não ia abraçar ela? Só que aí quando eu abracei, eu procurei abraçar com amor, sabe? Assim, com amor. Então, Jerry diz que o segredo da longevidade é da boa saúde. Então, pode estar num caloroso abraço. Então, quem sabe aquele momento nosso ali era importante, meu toque com ela, né? Com a pessoa. Uma troca, um momento de reconciliação, um momento de perdão, enfim, né? Aí o Márcio diz: se habituar a ficar calado se não tiver nada de bom é construtivo para dizer, né? E é verdade, né? Mas também não adianta a gente ficar calado e ficar lá com o pensamento remoendo, pensando um monte de bobagem. Eu acho que é pior, né? Também, né? Então essa é a conclusão de uma médica psiquiatra da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, a doutora Karen. Chegou à conclusão que pessoas que é acolhida em um afetuoso abraço têm a possibilidade de reduzir a quantidade de dois hormônios do estresse, o cortisol e a norepinefrina. O abraço aumenta também um hormônio que está vinculado ao amor materno, o oxitocina. Os conflitos e as crises vividas, não de hoje pelo gênero humano, estão a apontar que necessitamos resgatar as coisas simples da vida. Dizer a um filho que ele é amado. E um gesto simples de dimensão altamente positiva para a sua formação psíquica e emocional. Isso é verdade, né, Frater? Como é importante a gente dizer. Eu sempre digo, ontem a minha filha chegou, né? Aí eu disse: ai, filha, te amo. Sabia que a mãe te ama muito? Ela: claro, mãe, que eu sei que tu me ama. Não, mas sabia que eu te amo de verdade? Que tu é a minha cuti-cuti? Ela fica toda assim feliz. Ela tem 24 anos, né? Mas eu vejo assim que como é bom a gente dizer e ouvir que a gente é amada e que a gente ama, né? Isso é um sentimento tão curador, né? Ai, nossa! Imagina tu chegar e dizer pra uma pessoa assim: sabia que tu é muito querida? Sabia como tu é importante? Às vezes a pessoa... Eu vejo isso lá na casa espírita. Eu vejo muitos trabalhadores carentes. Aí às vezes tu vai e abraça, né? Eu tô fazendo parte às quartas de manhã na casa, que é um trabalho voluntário onde a gente faz pão. A gente produz pão lá na casa, bolos, cucas, salgados. Então a manhã toda se produz. Para vender e também para fazer doação. E eu vejo assim que aquele grupo de senhoras são muito carentes, né? Recentemente uma perdeu uma filha de 34 anos. Então às vezes eu vejo assim, faz 20 dias que ela perdeu e ela não deixou de ir todas as quartas. Aí eu abraço ela, ai, Rô, como é bom esse abraço. Aí eu faço assim um cheirinho no pescoço dela, aí vem outra lá, né? Eu que faço o almoço, então
procuro fazer uma comida bem legal, elas adoram. Barro, tu faz assim, nossa, como tu, né, tu coloca amor nessa comida, eu enfeito os pratos de salada, né? Faço assim como eu faço na minha casa. Então eu vejo que por algum motivo aquele grupo tá ali, sabe? Cada um tá doando aquilo que tem de melhor. Eu dou na parte da comida, que eu adoro cozinhar, adoro limpar a cozinha, né? Ajuda também a amassar o pão. Então é legal, para mim tá sendo um aprendizado com pessoas bem maduras, senhoras já de idade, que estão ali, né? Nossa, eu chego ali 8 horas da manhã, às vezes eu fico pensando, tem gente nova que não tá nem aí, sabe? Pessoas, quem sabe, né, Dulce, nós um dia vamos montar um lugar assim aí, né? Quem sabe a gente vai fazer montar um lugar aí pra fazer trabalhos voluntários, já pensou? Quem sabe, para Deus nada é impossível, né? Então, meus amados, os conflitos e as crises vividas, não de hoje pelo gênero humano, estão a apontar que necessitamos resgatar as coisas simples da vida. Dizer a um filho o quanto a gente ama ele, né? O teor da linguagem que usamos muitas vezes, inadvertidamente, possui impacto profundo sobre o nosso mundo emocional e convencional. As reuniões familiares representam valiosos momentos de cumplicidade, de trocas, de estreitamento afetivo entre todos, mas isso faz parte de uma cultura afetiva que necessita ser implementada e realimentada no interior dos lares. Nas pequenas coisas reside a essência da vida e da sua beleza. Sob esta questão, o mundo tecnológico dos nossos dias apresenta o problema das relações virtuais. Então não adianta a gente estar numa reunião familiar e tu olha para o lado, o fulano está no Face, pelo celular, o outro está no WhatsApp, o outro está escutando música. Então não faz sentido. É aquilo que a gente tem falado aqui na sala, né? O diálogo, o momento do almoço, do café da manhã, da janta, reunir a família, trocar ideias, saber como que foi o dia. Isso é muito importante. Então, isolamento e a solidão dos relacionamentos, através de e-mail ou nos chats, reflete uma sociedade que está perdendo o calor da convivência pessoal. A essência das coisas, e ao contrário da aparência superficial, sempre geradora de felicidade. A riqueza é o luxo de poucos diante da miséria de muitos. É um triunfo enganoso. É momentâneo, sem a garantia da felicidade real. A sociedade atual, entretanto, passou a valorizar muito mais a imagem do que a própria realidade, o êxito material do que o êxito humanístico. E acabamos no velho dilema entre o ter e o ser. Eis a questão. As crianças já nascem em um ambiente familiar e cultural que lhes dita, desde pequenas, que o sucesso na vida está no externo. Mesmo a formação escolar acadêmica é vista como necessária por muitos, não para o crescimento da pessoa como ser humano, mas para ter uma boa vida material. O utilitarismo da vida atual tem claramente demonstrado que com esses valores não estamos criando um mundo feliz, nem para nós e nem para nossos filhos. Vivemos quase que absolutamente para fora. Engavetamos a importância de manter mais contato com a essência ou com a simplicidade da vida, por isso tanta infelicidade. Então o Jerry aqui nos fala que a essência das coisas são nos mínimos, nos simples detalhes, como tu, por exemplo, é necessário tu ir lá te endividar, comprar um presente caro de Natal, se tu pode ser criativa na tua casa, inventar alguma coisa. Quantas coisas a gente pode enfeitar na nossa casa hoje?
Basta a gente ter criatividade, ir ali no mato, pegar uns galhos, encher de algodão, pegar umas pinhas, pintar as pinhas, criar, montar algo, pegar uns potinhos de vidro que não se usa mais, colocar umas velas dentro, enfeitar a mesa. Isso é criatividade, isso é essência das coisas, né? Sermos solidários. Para que gastar o que não tem? Vocês não acham? O que vocês acham? Que hoje nós vivemos num mundo que as pessoas só querem consumir, 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 esquece dos grandes valores. Qual é o sentido da família? Qual é o sentido, né, de nos reunirmos na noite de Natal? Qual é o sentido? Por que a noite de Natal? Porque é o único momento que talvez de uma grande oportunidade que temos de estarmos em união com a família. Momento onde a gente pode dizer o quanto a família é importante, o quanto a gente ama aquele filho, aquela mãe, aquele pai. Né? Mas tem pessoas que ainda o orgulho não permite isso. Não, eu não vou fazer nada, não vou convidar ninguém, não, quero ficar sozinha. Porque o orgulho ainda predomina dentro do ser, né? Deu para entender, meus amados, sobre esse tema de hoje? Desafio da felicidade, um mundo melhor, utopia ou realidade? Pois é, esse Papai Noel tá dentro de nós, né? Eu gravei aqui essa semana passada, vários temas, vários assuntos, e eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que é bem legal, que fala um pouquinho sobre tudo que nós estamos vivenciando, sobre o Natal, sobre a nossa mudança. Então vamos lá, vamos ouvir. Olá, queridos amigos, é com muita alegria que estou aqui hoje para compartilhar com todos um texto extraído do livro Espírito e Vida, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Ele nos fala sobre ante o Natal, mas no nosso livro dos Espíritos, na questão 625, nos pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E lá está a resposta: Jesus. Divaldo nos diz que, considerando a alta significação do Natal em tua vida, podes ouvir e atender os apelos dos pequeninos esquecidos nos orfanatos, ou relegados às palhas da miséria em memória de Jesus. Quando menino, consegues compreender as dificuldades dos que caminham pela via da amargura, experimentando o opróbrio e humilhação, e dás-lhes a mão em gesto de solidariedade humana. Recordando Jesus, nos constantes testemunhos, abres os braços em socorro aos enfermos, estendendo-lhes o medicamento salutar ou o penso, desejando diminuir a intensidade da dor. Invocando Jesus entre os doentes que o buscavam infelizes, ofereces entendimento aos que malograram moralmente e se escondem nos recantos dos desprezo social, procurando-os para os levantar, reverenciando Jesus que jamais se furtou a misericórdia para os que foram colhidos nas malhas da
criminalidade. Muitas vezes, sobre o jugo de obsessões cruéis, preparas a mesa, decoras o lar, inundas a família de alegria e cerca os amigos em mimos, carinho, pensando em Jesus, o excelente amigo de todos. Tudo isso é Natal, sem dúvida, como mensagem festiva que derrama bênçãos de consolo e amparo, espalhando na terra as promessas de um mundo melhor, nos padrões estabelecidos por Jesus através das linhas mestras do amor. Há, todavia, muitos outros corações junto aos quais deverias celebrar o Natal, firmando novos propósitos em homenagem a Jesus. Companheiros que te dilaceraram a honra e se afastaram amigos que se revoltaram contra a tua afeição e se fizeram adversários. Conhecidos, caprichosos que exigiram alto tributo de amizade e avinagraram tuas alegrias. Irmãos na fé que mudaram o conceito ao teu respeito e atiraram espinhos por onde segues, colaboradores do teu ideal, que sem motivo se levantaram contra teu devotamento, criando dissensão e rebeldia a teu lado, inimigos de ontem que se demoram inimigos hoje, difamadores que sempre constituíram dura provação. Todos eles são oportunidade para a celebração do Natal, pelo teu sentimento cristão e espírita. Esquece os males que te fizeram e pede-lhes te perdoem as dificuldades que certamente também lhes impuseste. Dirige-lhes um cartão colorido para esmaecer o negrume da aversão que os manteve em silêncio e a distância nos quais talvez inconscientemente te comprases. Provavelmente alguns até gostariam de reatar-lhe ames. Dá-lhes esta oportunidade, por amor a Jesus, que todo instante, embora conhecendo os inimigos, os amou, sem cansaço, oferecendo-lhes ensejos e recuperação. O Natal é dádiva do céu à terra como ocasião de refazer e recomeçar. Detente a contemplar as criaturas que passam apressadas. Se tiveres olhos de ver, percebê-las as tristes, sucumbidas como se carregassem pesados fardos, apesar de exibirem tecidos custosos e aparência cuidada. Explodem facilmente, transfigurando a face e deixando-se consumir pela cólera que as vence implacavelmente. Todas desejam compreensão e amor, entendimento e perdão, sem coragem de ser quem compreenda ou ame, estenda ou perdoa. Espalhe uma nova claridade neste Natal, nascendo por onde avanças na busca da vida. Engrandece-te nas pequenas doações, crescendo nos deveres que poucos se propõem executar. Desde que já podes dar os valores amoedados e as contribuições do entendimento moral. Distribui também as joias sublimes do perdão aos que te fizeram ou fazem sofrer. Sentirás que Jesus, escolhendo um homilímeno refúgio para viver entre os homens, semeando alegrias incomparáveis, nasce agora no teu coração como informar-te que todo dia é Natal,
quem o ama e deseja transformar-se em carta viva. Para anunciá-lo às criaturas desatentas e sofredoras do mundo, somente assim ouvirás no imo da alma. Entenderás a saudação inesquecível dos anjos na noite excelsa. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens, vivendo um perene Natal de bênçãos por amor e Jesus. Em nome do grupo Unidos pela Doutrina Espírita, nós desejamos a todos consolo, paz, progresso, aprendizagem, amorosidade, tranquilidade, amor, energia e trabalho. E que Deus possa sempre nos mostrar, nos colocar no nosso caminho pessoas amigas e também não amigas, porque nós precisamos igual de todas, nosso crescimento, nosso aperfeiçoamento. Hoje é meu último dia de estudo, na segunda-feira, porque nós vamos, essa semana vai ser a última semana de estudo, aí nós vamos fazer um recesso, né, meninas, meninos, e vamos voltar só em janeiro, a primeira semana de janeiro. Eu vou deixar a Dulce subir para fazer as vibrações e depois eu vou conversar um pouquinho com você sobre isso, tá bem? Descendo. Olá, meus amigos. Vamos então às vibrações. Quem desejar, coloque a sua aguinha aí junto ao computador para ser fluidificado e coloque os nomes na área de texto para nossas vibrações de hoje. Vamos então elevar nosso pensamento a Jesus, que a luz do amor de Jesus transforme nossos corações, amar e doar nossas energias. Vamos vibrar por todos os nossos amigos encarnados e desencarnados, presentes e ausentes, para todos aqueles que não puderam estar aqui hoje. Nesta sala, em nossos lares, levando a todas a paz necessária em nossos corações, colocando em nossos caminhos anjos amigos, transformação em nossos lares, doar àqueles irmãos que ainda não sentem Tua presença. Senhor, oferecendo Tua luz, nos ensina, Pai, a tocar nesses corações endurecidos, vibrando por todos os doentes que se encontram nos hospitais, nas ruas, para todos os nossos governantes, todas aquelas pessoas que não têm um teto, claro, os moradores de rua, que aqui cada vez são mais, e aí também no vosso Brasil, para toda a nossa Europa, para o Brasil, para todo o planeta Terra que está precisando muito. Todos sejam abraçados, fechados por esta luz do amor. Pedimos a toda a espiritualidade